A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da 10ª lição do segundo trimestre de 2021. Título da lição: O Ministério de Mestre ou Doutor. Texto áureo, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Verdade prática: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe: Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, Tiago capítulo 3, versículo 1. Primeiro tópico: Jesus, o mestre por excelência. Número 1 do primeiro tópico: o mestre da Galileia. Mateus 4, 23 diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Meus irmãos, Jesus ensinava com autoridade, diferentemente, meus irmãos, dos escribas e de outras pessoas que ensinavam naquela época. Os sermões de Jesus, os ensinos de Jesus e também seus discursos eram inundados de amor pelas pessoas. Meus amados irmãos, era impossível alguém ouvir a mensagem que Jesus transmitia e ficar indiferente a ela. Número 2 do primeiro tópico: o mestre divino. João capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Versículo 2: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Meus irmãos, Nicodemos, um mestre da lei e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu que Jesus é um personagem incomum de seu tempo. Aleluia! Número 3 do primeiro tópico: o mestre da humildade. Meus irmãos, Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido em um Novo Testamento tanto como o mestre divino quanto o mestre da humildade. João capítulo 13, versículos 4 e 5 diz: E levantou-se da ceia e tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Versículo 5 diz: Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Meus irmãos, isso era inimaginável. Mas Jesus, o mestre da humildade, aleluia, encurvou-se e lavou os pés de pessoas leigas, dando exemplo aos seus discípulos. E Jesus, meus amados irmãos, nos convida a fazer o mesmo. Oh, glória! Segundo tópico: o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Número 1 do segundo tópico: uma ordem de Jesus. Meus amados irmãos, Jesus determinou que seus discípulos ensinassem todas as nações. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra-nos que os primeiros apóstolos obedeceram e cumpriram essa determinação do mestre Jesus. Outra coisa, meus irmãos, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, dotou, capacitou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor, que é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, se quisermos ensinar, primeiro precisamos aprender.
Tem uma máxima que diz que quem não senta para aprender não está apto para levantar e ensinar. Número 2 e número 3 do segundo tópico: a doutrina dos apóstolos e o ensinamento persistente. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus irmãos, a doutrina dos apóstolos era o inspirado ensino pregado oralmente naquele tempo e preservado no Novo Testamento. Meus queridos irmãos, a igreja apostólica era uma igreja que aprendia, e os seus primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. Hoje, meus irmãos, Deus deseja levantar mestres em sua igreja e sinceramente, amados do Senhor, nós vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Oh, glória! Terceiro tópico: a importância do dom ministerial de mestre. Número 1 e número 2 do terceiro tópico: uma necessidade urgente da igreja e a responsabilidade de um discipulado contínuo. Meus irmãos, Deus concedeu à sua igreja mestres, mas é necessário que a igreja invista neles também. O apóstolo Paulo faz um alerta em Efésios capítulo 4, versículo 14, dizendo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Meus queridos irmãos, um crente ensinado por um mestre, ele se torna um crente maduro e não é jogado de um lado para outro pelas novidades espirituais que surgem no mercado da fé. Por isso, meus irmãos, quem está ensinando está, na verdade, instruindo o crente a ter maturidade espiritual. E esse aprendizado, meus irmãos, permanente e contínuo, ele é tanto permanente e contínuo para o discípulo como para o discipulador. Aleluia! Número 3 do terceiro tópico: requisitos necessários ao mestre. Meus irmãos, vamos listar alguns requisitos para que a igreja reconheça uma pessoa com o dom ministerial de mestre. Primeiro, é necessário que ele seja um salvo em Cristo Jesus. Segundo, é também necessário que ele tenha o hábito de ler as Escrituras principalmente. Número 3, é necessário que essa pessoa tenha preparo intelectual, lembrando que a Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. E número 4, é também necessário que tenha um coração incendiado, aleluia, que esse ensinador, que esse mestre tenha um coração em chamas, glória a Deus. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo um texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz: antes santifica a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.